Você já teve a sensação de que o mundo está ficando mais estúpido? Por que, mesmo quando buscamos silêncio, somos encontrados por vozes vazias? E mais inquietante, e se no fundo estivermos participando, mesmo que em silêncio, dessa dança de ruído e mediocridade? Contra a estupidez, os próprios deuses lutam em vão. Essa frase de Friedrich Schiller não é apenas um lamento, é uma confissão cósmica, um aviso antigo de que há algo mais perigoso do que o mal. O tolo bem-intencionado, o ignorante barulhento, o idiota onipresente. Idiotas estão em todos os lugares, não é uma teoria, é uma constatação. Eles estão na fila do banco, no grupo da família, no trânsito, nas redes sociais, nos corredores da empresa. Mas o problema não é a existência deles. O problema é o que eles fazem com a sua paz, com seu tempo, com sua lucidez. O idiota não te fere com socos, ele te afoga lentamente num mar de palavras vazias. E você, distraído, nem percebe que está afundando. E aqui vem a parte mais incômoda. Às vezes, o idiota é alguém que você ama. Às vezes, é você. Por isso, esse vídeo não é um manual de arrogância, não é um ataque ao outro, é um espelho, um convite à lucidez. Uma tentativa honesta de descobrir como proteger a mente num mundo onde a estupidez não só é aceita, como é celebrada. Você já reparou que os tolos falam com uma confiança que os sábios evitam? Nietzsche já dizia que o que nos fere não é o peso da verdade, mas a leveza da mentira repetida. A estupidez tem esse poder. Ela parece inofensiva no começo, uma piada boba, uma opinião rasa, um comentário sem filtro. Mas, aos poucos, ela toma espaço, ela mina a sua clareza, ela te faz reagir, ela te faz descer o nível. E o pior, ela rouba aquilo que temos de mais precioso, a atenção. Você começa o dia com metas, ideias, sonhos, e termina debatendo com alguém que nunca leu um livro, mas tem opinião sobre tudo. Você cede. Você gasta energia explicando o óbvio. Você se contamina. Sim, porque idiotas são contagiosos. Eles espalham confusão como fumaça tóxica. Eles confundem ruído com pensamento. E se você não se protege, você começa a respirar esse ar, até não saber mais qual pensamento é seu e qual foi plantado ali pelo ruído dos outros. E o que é pior do que viver intoxicado por ideias que nem são suas? Mas calma, este não é um vídeo sobre ódio, é um vídeo sobre defesa, sobre sabedoria prática, sobre não permitir que o caos dos outros destrua o seu silêncio, porque o silêncio, hoje, é rebelião. A lucidez, hoje, é resistência. A proposta aqui não é eliminar os idiotas. Isso seria como tentar secar o oceano com uma toalha. A proposta é outra. Construir um escudo interno, um tipo de sabedoria blindada, um modo de estar no mundo sem ser engolido por ele. E para isso, a gente precisa entender a natureza do idiota, saber como ele se aproxima, o que ele quer e por que ele parece nos encontrar, mesmo quando escolhemos o isolamento. Porque no fundo, essa jornada não é sobre os outros, é sobre você. Sobre não permitir que a estupidez te transforme em algo que você não é. A partir de agora, eu te convido a caminhar por essa estrada escura. Não tenha medo, algumas verdades só brilham quando a gente apaga as luzes. Está pronto? O idiota não precisa de permissão para entrar. Ele invade, às vezes com uma piada sem graça, outras com um comentário inoportuno, mas quase sempre com a certeza de quem nunca duvida de si. E você que só queria paz, você que se afastou, silenciou, cultivou uma vida mais discreta, pensou que o silêncio bastava, mas não bastou, porque o idiota fareja sua calma como um cão fareja medo, talvez porque, no fundo, o idiota odeia o silêncio. O silêncio é insuportável para quem vive da distração. Ele exige profundidade, exige presença, e o idiota flutua na superfície, fugindo de qualquer forma de introspecção, como se fosse um espelho que mostra demais. Arthur Schopenhauer escreveu que a estupidez é um defeito natural, enquanto a maldade é um produto da vontade. Mas o que ele não disse é que, muitas vezes, ambas andam de mãos dadas, e é essa mistura tóxica que torna o idiota tão perigoso. Porque o idiota, diferentemente do ingênuo, não é apenas desinformado. Ele é barulhento, ele é invasivo, ele é aquele que, mesmo sem saber, insiste em ensinar.
Ele ignora os sinais, atropela as pausas e interpreta seu silêncio como fraqueza. Você nunca se perguntou por que certos tipos sempre parecem te encontrar? Como se o universo tivesse um algoritmo cruel, um imã secreto que atrai justamente os que você quer evitar? A resposta talvez seja incômoda. O idiota é atraído pela sua luz. Sim, pela sua lucidez, pela sua tentativa de não se perder, pela sua estranha e silenciosa busca por sentido num mundo que só grita. O idiota, consciente ou não, se incomoda com quem não joga o mesmo jogo. Ele sente, ele pressente, ele reage, como se sua existência tranquila e questionadora fosse um espelho que o confronta sem dizer uma palavra. E aqui está a armadilha. Você, por compaixão ou educação, responde. Você entra na dança, tenta explicar, justificar, mas já é tarde. Entrar no jogo do idiota é perder, porque o jogo foi criado para não ter profundidade. É como debater com um eco. Não importa o que você diga, tudo volta distorcido, superficial, esvaziado, e então você se cansa. Mas o cansaço não é físico, é existencial. É um tipo de cansaço que te faz duvidar se vale a pena continuar tentando ser alguém lúcido num mundo que parece premiar a estupidez performática. E sabe o que dói? É que às vezes o idiota sorri. Parece feliz, enquanto você, que pensa, que sente, que mergulha, parece sempre mais exausto, mais cheio de dúvidas, mais inquieto. É injusto. Mas existe uma beleza oculta nessa injustiça. A dúvida é sinal de consciência. A inquietação é prova de que você ainda está vivo, que ainda há algo dentro de você que resiste. O idiota, esse ser raso e inflamado, é uma figura trágica. Não sente vergonha da própria ignorância, confunde volume com razão. E mais do que isso, ele acredita que a vida é um palco. E ele, o protagonista. Mas não se engane. Por trás da fala alta existe um medo silencioso. Medo de ser desmascarado. Medo de encarar o vazio. Medo de descobrir que tudo o que sabe foi herdado e nada foi realmente compreendido. O idiota nos encontra porque precisa de plateia. E você, sem querer, é plateia. Seu olhar atento é combustível. Sua reação é alimento. Sua tentativa de explicar é aplauso. Por isso, proteger-se do idiota começa com o ato mais simples e mais difícil: não reagir. Sim, o idiota é como um parasita emocional. Ele se alimenta do seu incômodo. Quando você responde, ele vence. Quando você corrige, ele se infla. Quando você debate, ele sorri. Porque o jogo dele nunca foi sobre razão. Sempre foi sobre atenção. Mas... e quando o idiota é alguém próximo? Alguém da família? Um amigo de anos? Aquela pessoa que, por lealdade ou história, você sente que não pode abandonar? Aí entra o desafio mais delicado. Conviver sem se contaminar. Como? Com limite. Com silêncio estratégico. Com a consciência de que não é sua responsabilidade salvar quem não quer ser salvo. A sua lucidez, nesse caso, precisa ser firme, precisa ser mais forte que a culpa, mais forte que a carência, mais forte que a esperança ingênua de que um dia ele vai mudar. Talvez mude, talvez não, mas até lá, a sua paz precisa ser prioridade. E se você ainda tem dúvidas de que isso é necessário, eu te deixo uma pergunta. Quantas ideias suas deixaram de nascer porque você gastou sua energia tentando consertar a burrice dos outros? Agora me responda, você já teve a sensação de estar travado, mesmo tentando mudar? Já percebeu que por mais que leia livros, veja vídeos, se esforce, algo invisível continua te puxando de volta para os mesmos padrões? Pois saiba que isso não é coincidência, e tem uma explicação. Recentemente, pesquisadores e estudiosos redescobriram um modelo de transformação mental usado há séculos por filósofos, estrategistas e pensadores que mudaram o rumo da história. Um método silencioso, mas incrivelmente eficaz, que combina ciência, psicologia e sabedoria antiga, e que até hoje poucas pessoas conhecem. Quem aplicou o descreve como uma virada de chave interna, clareza, disciplina, identidade mais forte, como se pela primeira vez estivessem realmente no controle da própria mente. Deixamos um vídeo completo explicando tudo isso no nosso site. Se quiser assistir agora, é só escanear o QR Code na tela ou clicar no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. A estupidez não grita sempre. Às vezes ela sussurra.
Ela se aproxima devagar, disfarçada de conversa casual, de meme inofensivo, de opinião de boa. Ela chega sorrindo, puxando papo, soltando uma frase aparentemente sem importância. E quando você percebe, já está pensando com a mente dos outros. É assim que a contaminação começa. Não é com um ataque, é com uma concessão. Você cede aqui, ri ali, concorda sem pensar. E quando vê, está reproduzindo ideias que nunca analisou, vivendo no automático, reagindo ao mundo com códigos que não são seus. O idiota, nesse contexto, é mais perigoso do que parece. Não porque ele vai te convencer com argumentos, mas porque ele não precisa. Ele só precisa estar presente o suficiente para desgastar sua sensibilidade, para esvaziar sua clareza, para te acostumar com o raso. Michel Foucault dizia que a verdade não é algo que se descobre, mas algo que se constrói e que se impõe. A repetição, a insistência, o discurso que se reproduz nos corpos e nas instituições, é assim que a ignorância se torna norma, é assim que o idiota vira referência, é assim que o absurdo se instala como senso comum. Você já reparou como, depois de um tempo com certas pessoas, suas ideias ficam mais nebulosas? Sua mente menos criativa? Seu humor mais ácido? Não é coincidência, é contágio. Estar ao lado de quem não pensa, ou pior, de quem pensa mal, é como respirar um ar denso demais. Pouco a pouco, sua própria lucidez começa a se adaptar. Você começa a minimizar a profundidade, a evitar os silêncios, a buscar o mesmo tipo de distração. Porque, no fundo, pensar demais num ambiente estúpido dói. É solitário. É como tentar manter uma vela acesa em meio a um vendaval. E então você se ajusta, você se emburrece, não por burrice natural, mas por instinto de sobrevivência. É aí que o idiota vence. Não quando te derrota em argumentos, mas quando te cansa a ponto de você parar de tentar. E o mais cruel, você nem percebe, porque o idiota é mestre da banalidade. Ele ocupa espaço, ele fala, ri, reage, ele preenche todos os silêncios com bobagens. E quanto mais ele fala, menos espaço há para o pensamento verdadeiro acontecer. A mente precisa de vácuo para pensar, precisa de pausa, de inquietação. Mas o idiota detesta o vazio, ele preenche tudo com ruído, e nesse ruído a contaminação se instala, como uma névoa. Você começa a rir das mesmas piadas, a evitar os mesmos assuntos, a não fazer as perguntas incômodas, porque o clima muda, o olhar pesa, o grupo torce o nariz, e então você se molda, se encaixa, se dilui. Por isso, proteger-se da estupidez alheia não é arrogância, é higiene mental, é preservar o espaço sagrado da sua mente, é entender que sua consciência é como um templo e nem todo mundo merece entrar. A estupidez é uma forma de energia e energia é contagiosa. Passar tempo demais com idiotas é como viver exposto ao sol sem protetor. No começo parece só um calorzinho, depois é queimadura, e se você não se cuidar, vira câncer. Câncer de ideias, de valores, de identidade. É por isso que estar perto de gente rasa nos torna rasos também. Não porque queremos, mas porque é mais fácil, mais confortável, menos doloroso do que ser o estranho da roda, o chato, o intelectual, o diferente. Mas preste atenção, ser diferente num mundo que valoriza a idiotice é sinal de sanidade. Ser chamado de intenso, de profundo, de sensível demais, é muitas vezes a prova de que você ainda está sentindo. Então cultive o desconforto, proteja suas perguntas, evite quem responde tudo com frases feitas. E se você quer saber se já está contaminado, eu te deixo um teste. Pense na última vez que ficou sozinho, em silêncio. O que veio à sua mente? Foi uma ideia nova? Uma reflexão? Ou só os ecos vazios de tudo o que ouviu dos outros? A mente contaminada pela estupidez não sabe mais estar só. Ela precisa do feed, do grupo de WhatsApp, da opinião do outro, do meme, do vídeo curto. Ela precisa fugir de si mesma porque o que habita lá dentro já não é mais dela. E aí está o ponto mais triste de todos. Quando você deixa os idiotas entrarem demais, você se torna um deles e nem percebe. Por isso repito, proteger-se da estupidez é um ato de amor próprio, de resistência, de rebeldia silenciosa. Queira a sua mente limpa, mesmo que doa, mesmo que canse. Mesmo que isso te isole por um tempo, porque no fim os poucos que ainda pensam se reconhecem.
E quando se encontram, o silêncio entre eles tem mais sentido do que 1000 discursos barulhentos. Há uma ideia equivocada, profundamente equivocada, de que se proteger é fraqueza, de que evitar o confronto é covardia, de que fugir é sinônimo de rendição. Mas e se for justamente o contrário? E se aprender a fugir com elegância for uma das mais refinadas formas de sabedoria? E se proteger-se dos idiotas não for um ato de orgulho, mas de amor? Amor por si, pela sanidade, pelo pouco de silêncio que ainda resta dentro da gente. É curioso como, num mundo que cultua o ruído, o simples ato de dizer não soa ofensivo, não responder, não rebater, não se justificar. Hoje o silêncio virou provocação, mas há uma força inacreditável em não reagir. Não porque você está apático, mas porque já entendeu que não se briga com lama sem se sujar. Não é sobre fugir do mundo, é sobre escolher onde vale a pena sangrar. Dostoiévski escreveu que, às vezes, o silêncio é a mais poderosa das respostas. E ele sabia do que estava falando. Viveu entre delírios, prisões, perdas, e ainda assim compreendeu. O caos dos outros só entra se você deixar a porta aberta. E aqui começa a arte. A arte de se proteger não é armadura de ferro. É uma pele consciente. É saber perceber o primeiro sinal de invasão e recuar com elegância. Limites não são muros altos. São linhas invisíveis traçadas com dignidade. Você não precisa gritar que alguém passou dos limites. Basta não estar mais lá quando ele olhar para o lado. O idiota busca palco. Quando percebe que não há mais plateia, ele silencia. E é aí que mora o segredo. O idiota só existe em relação. Sem reação, sem plateia, sem conflito, ele se dissolve, como fumaça num quarto fechado. Mas proteger-se não é fácil. Não quando você foi educado para agradar, para ceder, para manter a harmonia a qualquer custo. Não quando a ideia de impor um limite vem acompanhada da culpa, do medo de parecer frio, indiferente, ruim. Só que aqui vai uma verdade que liberta. Você não deve paz a quem rouba a sua. A pessoa que te consome com conversas vazias, com dramas inventados, com críticas disfarçadas de conselhos, essa pessoa não tem direito à sua energia. Sua presença é sagrada, seu tempo é finito, sua atenção é ouro. E você está gastando tudo isso com quem não merece? É como dar vinho caro para quem prefere refrigerante. A arte da fuga começa na escolha do silêncio. Você está num grupo de amigos, alguém solta uma frase estúpida. Você poderia corrigir, argumentar, provar que está certo, mas você escolhe o silêncio, não porque concorda, mas porque entendeu que lutar com idiotas é como nadar em areia movediça. Quanto mais você se debate, mais afunda. E quando o silêncio não basta, aí entram os rituais de proteção. Sim, rituais. Porque proteger-se, hoje, é um ato quase sagrado. Desativar notificações, evitar certas conversas, bloquear, silenciar, desaparecer de grupos que não te acrescentam, recusar convites sem culpa, criar o próprio espaço, mental e físico, onde a lucidez possa respirar. Sair no meio de uma discussão não é covardia, é inteligência. É saber que há guerras que se vencem com ausência. E sim, às vezes a fuga precisa ser literal. Mudar de ambiente, de emprego, de cidade, de grupo social. Porque existem contextos que são desertos existenciais, lugares onde a alma seca, murcha, morre em silêncio. Mas toda fuga elegante vem acompanhada de uma dor, a dor do afastamento, de deixar para trás quem você achava que precisava, de abrir mão de vínculos que pareciam eternos e principalmente da solidão que vem depois. Mas há uma beleza rara nessa solidão. Ela é fértil. É nela que você se ouve de novo, que suas ideias voltam a florescer, que sua identidade se reconstrói, sem interferência, sem ruído, sem palpite. A fuga verdadeira não é fuga do mundo, é um retorno ao centro, é o corpo dizendo chega, é a alma exausta pedindo por espaço. E quando você aprende essa arte, a arte de se proteger, algo muda. Você deixa de ser vítima, deixa de ser refém. Você entende que não precisa vencer o idiota, basta não ser tragado por ele. Você não tem que provar nada para ninguém, não tem que convencer, educar, salvar. Você só precisa manter seu espaço limpo. E aí, algo mágico acontece. Os idiotas começam a desaparecer.
não porque deixaram de existir, mas porque você parou de estar onde eles gritam. E se tudo isso que dissemos até agora sobre limites, fuga, proteção, for apenas a metade da verdade? E se o idiota que tanto queremos evitar mora em nós? Pausa, respira. Essa é a pergunta que mais dói. E talvez, por isso mesmo, seja a única capaz de realmente nos libertar. É fácil apontar. É fácil nomear os estúpidos lá fora. O parente inconveniente, o colega que nunca escuta, o influencer raso, o comentarista histérico. Mas e o idiota interno? Aquele que habita nossos impulsos, nossas ironias, nosso orgulho? Você já se viu interrompendo alguém só para dizer algo que não agregava nada? Já insistiu numa discussão só para ganhar? Já zombou de algo que não entendeu, só para não parecer ignorante? Pois é, ali ele estava, o idiota, não o outro. Você. A verdade é que todos nós, em algum nível, já fomos idiotas na vida de alguém, com palavras impensadas, com arrogância disfarçada de opinião, com reatividade disfarçada de coragem. É uma parte do ser humano, e negar isso só nos torna ainda mais cegos. Cioran escreveu que só é possível filosofar com lucidez quando se aceitou a própria falência. Aceitar que, em alguns momentos, somos exatamente aquilo que criticamos. E isso não é um convite à culpa, é um chamado à responsabilidade. Porque se não reconhecemos o idiota que habita em nós, seremos sempre vítimas e nunca agentes de transformação. O idiota interno se manifesta em pequenas escolhas, quando você responde por impulso, quando zombamos da dor do outro porque ela nos incomoda, quando usamos a ironia para disfarçar nossa insegurança. E o mais perigoso, quando nos colocamos num pedestal invisível, olhando para o mundo com desprezo disfarçado de lucidez. Não há nada mais estúpido do que achar que já se sabe demais. O verdadeiro sábio é o que duvida. O verdadeiro inteligente é o que ouve. O verdadeiro lúcido é o que desconfia de si. Mas como identificar esse idiota silencioso dentro da gente? Ele adora ter razão. Ele odeia pedir desculpas. Ele fala mais do que escuta. Ele se alimenta de certezas. Ele se ofende com o diferente. E o mais cruel, ele se esconde atrás da inteligência. Porque o idiota interno não é sempre o burro, às vezes é o arrogante. O intelectual que despreza, o sarcástico que ri da dor alheia, o analítico que nunca sente. A idiotice, nesse ponto, não é ignorância, é vaidade. A vaidade de acreditar que já chegamos onde deveríamos, que não há mais o que aprender, que o problema são sempre os outros. Você percebe como isso é profundo? Como a autodefesa, quando não observada, se transforma em muro? Como os limites, se não forem atravessados pela empatia, se tornam prisão. Proteger-se do idiota lá fora é importante, mas proteger o mundo do idiota que podemos ser é urgente. E isso só é possível com um tipo raro de coragem, a de se escutar de verdade, a de rever falas antigas, lembrar de pessoas que talvez você tenha ferido sem perceber, revisitar opiniões que repetiu sem pensar, não para se punir, mas para limpar, para respirar mais fundo, para viver com mais verdade. Há algo de libertador em dizer: ali eu fui tolo, ali eu fui pequeno, ali eu poderia ter calado, ali eu fui o idiota. É nesse ponto que a maturidade começa, porque o idiota interno só tem poder enquanto é negado. Quando olhado nos olhos, ele encolhe, ele perde força, ele vira aprendizado. E então, você começa a mudar, a escutar mais, a falar menos, a pensar 2 vezes antes de corrigir alguém, a abrir espaço para o silêncio, o seu e o do outro. E esse espaço onde antes havia vaidade, raiva, defesa, vira jardim, jardim de escuta, de dúvida, de afeto, de lucidez. E talvez, só talvez, seja aí que esteja a verdadeira proteção. Não em se blindar dos idiotas, mas em se tornar alguém que não precisa mais provar que não é um. Chega um momento em que a gente simplesmente não se abala mais, não porque nos tornamos insensíveis, mas porque depois de tanta dor, tanta confusão, tanta tentativa de se explicar para o mundo, a alma aprende a se recolher. E nesse recolhimento nasce uma nova forma de liberdade. Silenciosa, poderosa, imperturbável. Não é sobre vencer os idiotas,
É sobre não ser mais moldado por eles. É aqui que a verdadeira proteção acontece. Não no grito, não na fuga, mas no lugar mais íntimo do ser, onde ninguém mais consegue entrar sem convite. A ignorância deixa de ter poder quando você não precisa mais provar nada para ela. Você já percebeu que os idiotas são alimentados pela sua reação? Eles vivem do seu incômodo, eles se inflam com sua indignação. Mas quando você não reage, algo desarma. Você já deve ter experimentado isso. Aquele momento em que alguém tenta te provocar e você simplesmente sorri. Não por superioridade, mas porque aquele ruído já não penetra mais. Você não está acima, você está além. Isso é liberdade. É quando você para de esperar lucidez de quem vive no automático. É quando você entende que o mundo não vai se ajustar ao seu nível de consciência. E tudo bem, porque agora você sabe que sua energia é limitada demais para ser gasta em guerras pequenas. Viktor Frankl, sobrevivente de campos de concentração e criador da logoterapia, disse: tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher sua atitude em qualquer circunstância. Essa é a essência da liberdade interior. A idiotice externa pode persistir, o mundo pode seguir gritando, mas você escolhe sua resposta. Você escolhe o que entra e o que permanece do lado de fora. E isso muda tudo. É aqui que nasce a leveza. A leveza não de quem ignora o caos, mas de quem aprendeu a não absorvê-lo. De quem já viu o abismo e decidiu não morar nele. De quem entendeu que há coisas que não se consertam, só se contornam. Essa liberdade é radical. Ela não depende de circunstância, não depende de reconhecimento, não depende nem mesmo da mudança do outro. Ela é uma decisão interna. Não deixarei mais que a estupidez dite o ritmo da minha alma. E quando você vive nesse estado, algo curioso acontece. Você atrai silêncio, você atrai presença. Você atrai pessoas que também cansaram do barulho. Porque há algo magnético em alguém que não reage, em alguém que escuta mais do que fala, que responde com pausa, que não precisa vencer todas as conversas. Essa pessoa é rara, mas quando aparece, muda o ambiente, acalma, eleva, inspira. E aí você entende, proteger-se dos idiotas foi só o primeiro passo. O verdadeiro caminho era outro, se tornar o tipo de pessoa com quem até os idiotas hesitam em mexer. Porque a sua paz virou muralha, seu olhar, espelho, seu silêncio, espada. Você não se blindou, você se libertou. E isso, essa liberdade interior, não é só uma conquista, é um presente que você dá ao mundo. Porque o mundo está cheio de ruído, cheio de urgência, cheio de gente que reage sem pensar, que fala sem sentir, que fere sem perceber. Mas você pode ser o ponto de calma, o centro no meio da tempestade, a pausa no meio do grito. E tudo isso começa com uma escolha. A escolha de não se intoxicar, de não se rebaixar, de não deixar que o idiota que te cerca acione o idiota que ainda vive, adormecido, dentro de você. Você chegou até aqui, e isso já diz muito sobre você. Vivemos em tempos onde tudo é imediato, onde o conteúdo é descartável, onde as perguntas incomodam, onde o silêncio é raro, mas você escolheu escutar, você escolheu pensar, você escolheu sentir, e agora talvez entenda algo que poucos ousam encarar, que o problema nunca foram só os idiotas. O problema é quando a ignorância dos outros encontra abrigo dentro da gente, quando a raiva deles se transforma em nossa amargura, quando a estupidez alheia molda nosso comportamento. Mas você também viu o caminho de volta, o caminho da lucidez, do autoquestionamento, dos limites, do silêncio como estratégia, do afastamento como forma de amor e da presença como escudo final. Você entendeu que proteger-se dos idiotas é mais do que um instinto de defesa, é um ato de dignidade, a inteligência emocional, de coragem filosófica. E talvez, e só talvez, essa seja a revolução mais discreta e mais necessária da nossa era, a revolução de não reagir, de não ser tragado, de não se tornar aquilo que te fere. E agora eu deixo você com uma última pergunta. Quem você se tornaria se deixasse de dar ouvidos aos tolos? Não responda agora. Deixe a pergunta agir. Ela não é para a mente, é para o espírito.
E talvez, no silêncio da madrugada, a resposta venha como um sussurro, o mesmo que me trouxe até aqui com você. Eu precisei escrever esse roteiro porque, antes de ser um criador de conteúdo, eu sou uma pessoa em processo. Te confesso algo. Durante muito tempo, eu quis convencer os idiotas. Quis argumentar, mostrar os livros que li, as reflexões que tive, as dores que atravessei. Eu gritava com palavras sofisticadas, acreditando que, se eu mostrasse a profundidade, os rasos mergulhariam. Mas isso nunca aconteceu. Até que um dia, num café barulhento, conversando com um amigo que eu admirava e que nunca me deixava concluir uma frase, eu percebi. Não era sobre ele, era sobre mim. Era eu quem ficava. Era eu quem insistia. Era eu quem dava palco. E naquele dia eu levantei no meio da conversa e fui embora. Sem drama, sem ataque, sem alarde. Só silêncio. E sabe o que aconteceu? Nada. E esse nada foi a maior paz que eu já senti em anos. Por isso, se esse vídeo fez sentido para você, eu te agradeço. Não apenas por assistir, mas por estar disposto a pensar, a questionar, a sentir. Você é raro, e o mundo precisa de mais gente como você. Não para gritar, mas para lembrar que ainda existem aqueles que preferem o som da lucidez ao ruído do espetáculo. Ah, e não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para assistir ao vídeo completo sobre o processo de reprogramação mental que vem ajudando pessoas comuns a conquistarem mais clareza, foco e controle emocional com base em ciência, filosofia e práticas que funcionam no dia a dia. Agora é a hora do nosso ritual de proteção espiritual contra a estupidez. Se inscreva no canal porque aqui a gente não ensina a voar, mas te mostra onde estão os buracos antes de você cair. Curte esse vídeo como quem dá um tapa num mosquito no meio da testa, porque idiotas são assim, sempre zumbindo onde não foram chamados. Comenta aqui embaixo. Qual foi a maior idiotice que você já teve que aturar em silêncio? Ou a que você mesmo já cometeu? Vai. E os vídeos que estão aparecendo aqui na tela? Bom, vamos apenas dizer que um deles vai te fazer duvidar da própria sanidade, e o outro talvez te mostre que alguns monstros usam terno, mas não clica ainda. Fica mais um segundo. Escuta isso. Você não está só. Nem todo mundo se vendeu ao ruído. Ainda há quem ande no escuro procurando sentido. E enquanto houver alguém assim, essa conversa continua. Até já. Ou até o próximo sussurro.